Oi, gente, aqui é a Ana Gabriele. O nosso trabalho hoje vai falar um pouquinho sobre a proposta curricular do EJA em língua portuguesa. E o objetivo central da língua portuguesa é formar bons leitores e produtores de texto. E é importante que eles saibam apreciar suas qualidades e encontrar e compreender informações escritas, para eles poderem se expressar de uma forma mais clara e adequada à intenção comunicativa que temos. Sendo assim, as atividades que envolvem a leitura e a produção de textos são essenciais para alcançar esse objetivo. Agora que nós já sabemos um pouquinho do objetivo, é importante perceber que a área da língua portuguesa está presente em todas as áreas, pois a nossa língua é o principal instrumento para nos interagirmos, para termos acesso às informações, aos saberes, ou seja, é toda a cultura em que estamos inseridos. Mas sua importância não está apenas ligada a essa comunicação, como também na operação intelectual, a organização de pensamento, o planejamento de ações e na memorização também. Dando continuidade, a língua portuguesa, ela abrange tanto o desenvolvimento da linguagem oral, como também a introdução e desenvolvimento da leitura e da escrita. Com relação à linguagem oral, é importante que o ambiente escolar proporcione diversas situações comunicativas que possibilite o aluno a ampliação de seus recursos linguísticos. Já em relação à linguagem escrita, além de toda a compreensão do domínio de mecanismos e dos recursos básicos, como, por exemplo, o sistema de representação alfabética, a ortografia e a pontuação, é essencial que o aluno compreenda as diferentes funções sociais e também que ele conheça as diferentes características que o texto pode ter, de acordo com cada função. Sendo assim, percebemos o quão distinta a língua portuguesa é, pois quando ela é usada em uma carta, ela é diferente de um jornal ou de uma bula de remédio. Por isso, muito além dos tópicos que normalmente compõem o currículo da língua portuguesa, deve ser proposto o trabalho com textos escritos, de modo que possibilite o aluno a conhecer diferentes modalidades. Agora eu vou falar para vocês um pouco mais especificadamente sobre a linguagem oral, que é o meio linguístico primordial dos seres humanos, pois a maior parte do tempo a utilizamos, seja para nos comunicarmos ou aprendermos. E é importante perceber que o modo de falar das pessoas analfabetas ou pouco escolarizadas é a expressão mais forte que elas possuem em toda a sua bagagem cultural e em toda a sua experiência de vida. É legal comentar com vocês que no texto ressalva que nas turmas de educação básica de jovens e adultos é possível encontrar uma devasta variedade linguística. Sendo assim, precisamos perceber que o pedagogo não deve coibir essa flexibilidade da linguagem oral, e sim acolher a diversidade, propiciando ao educando a ampliação de suas formas de expressão, que possibilite o uso e um modo de falar adequado em diferentes situações e intenção comunicativa, como a formal e a informal. Portanto, o papel do professor é desinibir, perguntar, comentar, sugerir, do que propriamente apenas corrigir. Para a sala de aula, o professor deve planejar estratégias que os alunos experimentem e ampliem suas formas de expressão, que promovam movimentos em que o educando se expresse em pequenos grupos, em grupos maiores ou nas próprias conversas com o professor. Por fim, percebemos que é necessário criar oportunidades de ouvir e falar, reelaborar argumentos a partir de novas informações, construir conceitos, incorporar novas palavras e significados, compreender e avaliar o que ouvimos. Nesta ocasião, o professor deve chamar a atenção dos alunos para os diferentes modos de falar e os efeitos que podem provocar sobre o que recebem a mensagem. Agora nós iremos falar um pouquinho sobre a linguagem escrita, pois nós vivemos em uma sociedade letrada, que mesmo quem nunca passou pela escola tem o conhecimento sobre a escrita, por vê-las em alguns formulários ou receita, ou até mesmo pela necessidade de identificar placas escritas. Na escola, o professor deve criar situações em que os alunos exponham e reconheçam aquilo que já sabem sobre a escrita. Baseado no que o aluno já sabe, é que o professor poderá decidir que novas informações fornecer, para quais aspectos chamar atenção, de modo que o aluno vá elaborando seus conhecimentos até chegar ao domínio autônomo desse sistema de representação.
Com os alunos, é importante não trazer a escrita como uma mera transcrição da fala, pois nós não escrevemos do mesmo jeito que falamos. É preciso mostrar que a comunicação escrita tem outras exigências e utiliza-se de outros recursos, e que quando escrevemos, o nosso leitor não está presente. E por isso precisamos assegurar que a mensagem seja eficiente e que ela tenha os recursos próprios da organização do discurso. Sendo assim, a escrita é utilizada muitas vezes para registrar mensagens que podem atravessar grandes distâncias, e por isso ela não pode ser tão flexível quanto a fala. Ela precisa obedecer a normas e regras mais rígidas e organizadas. Nesse próximo tópico, nós iremos mostrar a autonomia do aluno na leitura e na escrita, que é necessário familiarizar este aluno com a diversidade de textos já existente na sociedade, e é necessário fazer com que ele reconheça as várias funções que a escrita pode ter, como a de informar, de entreter, de seduzir, e entre outras. Os diferentes suportes materiais também são importantes, onde podem aparecer os jornais, cartazes, livros, e também as diferentes apresentações visuais que pode adquirir e suas características estruturais. Isso é muito importante mostrar para o aluno para que ele entenda a organização sintática e o vocabulário necessário. Portanto, além da ortografia, há outros recursos e normas que caracterizam a escrita, como o sentido da esquerda para a direita, a segmentação das palavras, a pontuação, os diferentes alfabetos, como maiúsculo, minúsculo, de imprensa, o cursivo e entre outros. Sendo assim, não podemos escrever do mesmo jeito que falamos, pois isso tornaria o registro escrito extremamente instável e seria muito difícil conseguirmos entender. Olá pessoal, eu vou falar um pouco sobre produzindo textos. As práticas do professor nesse processo. Bom, a gente sabe que escrever texto significa saber usar a escrita para expressar seus conhecimentos, opiniões, necessidades, desejos e imaginação. O professor é quem vai orientar e analisar os sons e falas e sinais escritos pelos seus alunos. O professor vai buscar compreender esse processo de elaboração de escrita dos seus alunos para que possa ajudar e orientar. Ele não deve, em hipótese alguma, rejeitar os erros de seus alunos, porque é através deles que o mediador vai saber que tipo de ajuda ele vai oferecer para eles. O professor também deverá criar situações para que os alunos coloquem aquilo que sabem sobre a linguagem escrita. Uma forma de melhorar a escrita é articular com a leitura, como, por exemplo, a carta seria um exemplo de escrita e leitura. Conforme o aluno for refazendo, for relendo, fazendo uma comparação, entre outros, entre aspas também, enviando suas cartas, teriam o prazer da escrita em situações reais. Isso seria muito interessante. Agora eu vou falar sobre análise linguísticas. O objetivo da língua portuguesa no EJA. Bom, o EJA, o objetivo da língua portuguesa é mais voltado para o aperfeiçoamento da comunicação e o aprendizado da leitura e da escrita. Eles aprenderão falando, ouvindo, escrevendo e lendo. Mas é claro que não aprendemos a escrever da mesma forma que falamos, porque o sistema de escrita é mais mediado do que a fala, né? Bom, atividades que ajudem os alunos a melhorar na produção de texto e escrita. Acho que a proposta disso tudo é sugerir atividades linguísticas que façam uma reflexão sobre a produção de texto para ajudar a melhorar os alunos a escrever. Então, galera, eu vou falar um pouco sobre objetivos da área de língua portuguesa. A importância do professor como pesquisador, que sejam capazes de buscar o melhor para seus alunos. Ou seja, o que os educandos sejam capazes de fazer por eles. Acredito que seria valorizar a língua como um meio de comunicação e expressão, respeitar a variedade linguística que caracterizam os falantes da língua portuguesa, expressar-se oralmente com cautela as diferentes situações, no intuito de ampliar os seus recursos expressivos e enriquecer o vocabulário, buscar textos de acordo com suas necessidades e interesses, expressar-se pela escrita de forma adequada e diferente, e de diferentes situações comunicativas para que possam corrigir sua ortografia
gramatical. Agora eu vou falar um pouco da linguagem oral. Como o professor ajuda nesse processo de linguagem oral? Como estimular isso nos alunos? Bom, o professor ajuda o educando a melhorar sua capacidade de expressão ao fazer perguntas ou pedir esclarecimentos, como saber expressar dúvidas quanto ao conteúdo ou atividades a realizar, saber responder às dúvidas dos colegas. Bom, a linguagem oral permite que o aluno permite expor novos conhecimentos por meio de definições e exemplos como argumentar, selecionar, informações que justifiquem suas opiniões e apresentar aos colegas suas pesquisas, e a capacidade de escutar também, né? O professor deve favorecer acontecimentos reais de comunicação para que possa estimular o desenvolvimento da oralidade, abrir um espaço de conversa onde os alunos contam sobre os acontecimentos do dia a dia. A leitura em voz alta também é o principal ponto entre desenvolvimento oral e escrita. Agora, pessoal, eu vou falar sobre conteúdo e objetivos didáticos. O professor como mediador nesse processo. O professor, ele vai ter que dar situações como narração, contar fatos de experiências cotidianas, recortar textos narrativos, descrever lugares, pessoas, objetos e processos, recitar ou ler em voz alta textos poéticos. O professor precisa dar instruções verbais, identificar lacunas ou falta de esclarecimento e de clareza nisso, sobre os dados, e pedir esclarecimentos sobre assuntos tratados ou atividades propostas. Ele precisa perceber a distinção entre definir e exemplificar. Ele precisa se posicionar em relação a diferentes temas tratados e reconhecer os argumentos, avaliar a intervenção feita por outro e respeitar o turno da palavra. Dando continuidade, irei começar falando sobre as indicações para a sequenciação do ensino. No texto fala que o professor deve entender que o desenvolvimento da linguagem oral ocorre com o tempo e a progressão do aluno. Isso quer dizer que o aluno vai ampliando seus recursos expressivos no seu tempo e ao longo do seu progresso. E com isso, este processo é guiado pela intervenção do professor e dos colegas somente quando eles pedem esclarecimento. Fazer um convite ao aluno para que fale e ouça atentamente. Essa proposta ela deve ser passada em todas as atividades planejadas, buscando que no começo os alunos falem e ouçam situações que já vivenciaram, e logo depois que todos falaram e escutaram seus colegas, possa haver uma discussão sobre temas do seu cotidiano. Outras formas de propor a mesma atividade é trazendo textos literários informativos, para que eles recontem, e mais adiante pode-se sugerir que façam breves exposições sobre conhecimentos recém-adquiridos e que exponham sínteses de leituras realizadas e debatem com as dos colegas. Leitura em voz alta. A leitura em voz alta, diante dos colegas de sala, só deve ocorrer quando os alunos já tenham maior fluência no reconhecimento das palavras, nos sinais de pontuação, e que a leitura seja feita com a presença de textos previamente preparados, esses que são selecionados antes pelo professor. A escuta da leitura em voz alta do professor ou de qualquer outro leitor fluente. O que isso quer dizer? É que ao realizar leituras em voz alta, para os alunos, é uma prática pedagógica valiosa desde os estágios iniciais da alfabetização, trazendo aos alunos novos repertórios de palavras, do modo de fala de cada leitor e como o leitor se posiciona para cada tipo de gênero textual, como se lê um drama, uma poesia, uma receita e etc. Nesse segundo slide, irei falar sobre o sistema alfabético e ortografia. Mesmo os jovens e adultos analfabetos possuem informações sobre a escrita e alguma ideia sobre seu funcionamento. Isso quer dizer que o aluno analfabeto, por mais que não saiba ler e escrever, tem de alguma forma o contato direto com as palavras no seu dia a dia, pois veem elas em placas, jornais, televisão e até mesmo as letras do seu próprio nome. Isso faz com que eles tenham ideia do porquê elas funcionam e sua importância.
Conhecer as ideias e as informações que os alunos já trazem consigo. Conhecer as informações que seu aluno já traz é fundamental para que nós, como professoras, possamos selecionar conteúdos e dimensionar estratégias grupais e individuais adequadas para que cada aluno promova este domínio. E é importante que o professor consiga diagnosticar os conhecimentos já trazidos pelos alunos, a fim de compreender suas elaborações feitas nas atividades propostas. A compreensão e o domínio da ortografia inicia-se na alfabetização e prossegue, possivelmente pelo resto da vida de quem escreve. Nós nunca paramos de aprender palavras novas, enunciados novos, e isso é um ciclo que perdura pelo resto de nossas vidas. E por fim, nesse terceiro slide, trago as indicações para a sequenciação do ensino, métodos e importâncias para a fase inicial da alfabetização. As fases iniciais da alfabetização. Nas fases iniciais da alfabetização, o professor deve trabalhar o conhecimento do alfabeto, da relação entre sons e letras, as diferentes composições silábicas, o sentido e o posicionamento da escrita e a segmentação das palavras. Textos significativos. O professor deve sempre propor textos que tenham algum significado, e não apenas textos cheios de palavras com uma determinada família silábica. A importância da escrita e a intervenção do professor quando necessário. É importante que o aluno escreva mesmo que ainda não produza nenhuma escrita convencional, aquelas que é possível se interpretar por outras pessoas. E a partir das escritas imprecisas e insuficientes, o professor deve auxiliá-lo, mostrando o que está faltando e trazendo novas informações. O que deve ser garantido nesse nível de ensino é que o aluno tenha consciência das dificuldades ortográficas e saiba recorrer ao dicionário ou a outras fontes para escrever corretamente. Propor que o aluno busque sempre o significado das palavras novas, para ele faz com que o mesmo se torne mais independente e comece a ter o hábito de consultar o dicionário ou outras fontes de pesquisa a cada palavra desconhecida que ele encontrar e não saber o seu verdadeiro significado. E é isso, e agradeço desde já. Muitos professores têm um pouco de dificuldade em como iniciar uma mediação de leitura. Então, é muito importante que eles saibam que pode começar essa mediação a partir de algumas perguntas, questionamentos que ele pode fazer com um aluno, como que tipo de contos lemos, que esses contos têm em comum, como começam, como terminam, como é a sua configuração, né? Como que ele se apresenta visualmente. Então, é muito importante que os professores façam perguntas que tenham a ver com o conto, como compará-lo com outros, para que o aluno se questione qual a diferença desse conto para outro, qual a diferença desse gênero para outro, para ele saber a diferença entre um gênero e outro. Durante a mediação da leitura, é importante que os alunos escrevam seus próprios contos, que eles consigam colocar em prática tudo aquilo que ele aprendeu sobre a caracterização dos contos ou também de outros gêneros que o professor possa propor para ele. E também é importante que o aluno conheça a função social da escrita e da leitura em si, para que ele possa ver que não é só uma questão de você escrever, que a escrita está tendo uma função social, que ela é importante para a comunicação entre as pessoas, que é importante em vários contextos sociais. E qual a importância disso? É importante também que o professor faça correções coletivas, né, para o aluno saber onde ele está errando, para ele melhorar e para ele conseguir rever, refletir sobre aquilo que ele mesmo escreveu e que os outros alunos escreveram, né? É importante também que faça essa correção de forma que não constrange os alunos, né? Trabalhando de forma natural, para que ele saiba lidar também com os erros também. É importante também que não só o professor leia o texto, mas que os alunos leiam também para praticar a leitura. Também, às vezes também é uma forma do professor avaliar como que esse aluno está lendo. E é importante porque daí ele faz parte desse contexto da leitura, né?
é muito interessante que os alunos conheçam os gêneros literários, que são mais voltados para a estética, em criar o belo, o extraordinário, né? Não é só voltada para a escrita, mas como essa escrita ela é feita e reagida por quem está lendo, né? Então, ela é dividida em vários tipos de texto, como a prosa, a poesia, né? A prosa, ela tem fábulas, anedotas, crônicas, contos e romances. A poesia, ela tem a característica de serem versos e estrofes, né? Tem espaços em branco, que às vezes o espaço em branco também quer demonstrar uma emoção, um sentimento. E eles são ótimos textos para serem lidos em voz alta, o que é muito bom para as pessoas que estão no início da alfabetização, que ainda não sabem muito a entonação das palavras, não sabem muito como falar algumas palavras, né? E na vez de a gente ficar só no babebi bobu, a gente pode cantar com os alunos, declarar uma poesia, que é muito importante. Não só da parte da oralidade, que também é uma função gigantesca, mas também da parte da emoção, do sentimento que traz, estimular a leitura, né? Que é muito gostoso você ler poesia. Então, a linguagem poética ela é muito presente também na literatura popular, porque quando o aluno já entra na sala de aula, ele também já tem uma bagagem, né? Ele também já ouve as músicas regionais, já assiste desenhos, assiste programas de televisão. Então, ela já é importante por causa disso, porque ela já vem de uma literatura popular, né? Então, quando ela entra também na escola, na sala de aula, também é uma forma de você valorizar esse contexto, essa realidade do aluno. Também tem outros tipos de textos, como os jornalísticos, textos instrucionais e os questionários. Os jornalísticos, eles sempre são narrados em terceira pessoa. Ele tem o uso da ironia, sutileza, insinuação e de expressões de impacto, que é aquilo de você querer causar uma reação no próximo. Então, a ironia ajuda muito, né? Principalmente no questionamento, porque a ironia usa o absurdo, né? Para você se questionar do que você está lendo, né? Questionar sobre a realidade do seu país, a realidade do mundo, né? E os textos instrucionais são aqueles textos que dão uma instrução, né? Que nem receita, manual de instrução. E os textos questionários são aqueles textos de questionários mesmo, de você responder algumas perguntas, saber responder, né? E eles são muito importantes também. Continuando com as modalidades de textos, vamos falar sobre os formulários e questionários. Esses textos, eles são instrucionais e de um tipo particular. Eles são destinados especificamente para a coleta de informações por escrito. Nós, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, lidamos frequentemente com esses tipos de textos. É importante que os alunos eles se familiarizem com o vocabulário característico e nós temos que ajudá-los a observar a configuração do documento. Por exemplo, tem campos que são obrigatórios o preenchimento, tem campos que não. Então, a gente precisa ajudar os alunos a se familiarizarem com toda essa configuração desse tipo de texto. Os questionários eles também são muito utilizados na escola, como estratégia escolar, com roteiros de estudo e em avaliações. Então, os alunos eles precisam observar e entender a função do questionário em cada situação. Eles também devem se familiarizar com os questionários com respostas de múltipla escolha, que são os mais utilizados no nosso dia a dia. Se os alunos forem conscientes dos objetivos de cada questionário e entenderem a função dele, eles podem respondê-los de forma adequada e expor seu conhecimento e a sua opinião de forma mais clara. Então, é muito importante que eles se familiarizem, que eles entendam, que eles aprendam sobre essa modalidade. Agora vamos para os textos epistolares, que são as cartas. Os jovens e adultos, eles costumam ter muito interesse para essa modalidade textual, principalmente os adultos e os idosos. Normalmente, as cartas elas seguem um padrão.
Então, os alunos precisam se familiarizar, entender e conhecer esse padrão, que é o cabeçalho, que tem o local, a data e o nome do destinatário. Depois vem o corpo do texto e no final tem a despedida e a assinatura do remetente. Então, é bem importante que o aluno ele se familiarize e conheça essa estrutura, esse padrão das cartas. Também faz parte da aprendizagem dessa modalidade o preenchimento do envelope para postagem. Esse envelope ele precisa ser preenchido de uma maneira correta para que a carta chegue no destinatário. Então, o aluno precisa conhecer esse preenchimento e preencher corretamente. Os alunos eles precisam observar a diferença entre as cartas pessoais e as cartas formais, entender o vocabulário que é utilizado em cada situação e como eles podem se expressar por meio dessas cartas. Outros tipos de textos epistolares também podem ser aprendidos em sala de aula, mas eles são mais breves, que são os cartões, telegramas, os bilhetes e os convites. Eles também podem ser estudados, mas não são tão complexos quanto as cartas, eles são mais breves. Vamos aos textos publicitários. As mensagens publicitárias, elas são elaboradas sempre para convencer o leitor de alguma coisa. E normalmente elas se referem a mercadorias, serviços, eventos. E o importante do aluno aprender a analisar a linguagem utilizada é porque normalmente elas apelam para as emoções, sensações, valores. E as ilustrações são bastante sugestivas. Então é importante que o aluno aprenda a analisar a linguagem utilizada nesses textos. Os jornais, eles costumam ter seções de anúncios que classificam empregos e até oportunidades de compra e venda. Essas seções, elas podem ser de muito interesse para os jovens e adultos, principalmente aqueles que estão à procura de emprego. Os alunos, eles podem exercitar essa modalidade também fazendo redações de anúncios com fins comunitários. Eles podem, por exemplo, convocar um evento ou uma campanha pela manutenção da limpeza da escola ou alguma coisa que seja do interesse do dia a dia deles. Vamos falar dos textos de informação científica e histórica. Esses textos, eles falam a respeito de temas investigados nas áreas das ciências sociais e naturais. A principal qualidade linguística desses textos são a clareza e a precisão dos termos, mas eles são pouco utilizados no nosso cotidiano, nas atividades extraescolares, e são muito utilizados na escola. Por isso que é importante introduzir os alunos em estratégias de seleção e retenção de informações. São textos utilizados para estudar. Então, é importante que os alunos eles saibam identificar as partes mais importantes e o que é mais relevante desses textos. Vamos falar sobre os tópicos de conteúdo e os objetivos didáticos de cada tópico. O primeiro tópico são as listas. Os objetivos didáticos das listas são: primeiro, identificar uma lista. Os alunos precisam conhecer o que é uma lista. Depois, eles precisam produzir essas listas em forma de coluna ou separando itens com vírgula ou hífens. Eles precisam conhecer os dois jeitos de se fazer uma lista. Escrever diferentes tipos de listas, seja lista de compra, de nomes de pessoas, nomes de cidades, instrumentos, animais, etc. Ordenar listas por ordem alfabética, consultar listas classificatórias e ordenativas, dicionários, listas telefônicas, anúncios classificados, guias de itinerários e ruas. Os alunos eles precisam compreender o critério de organização de cada uma dessas listas. O próximo tópico são as receitas e as instruções. Os objetivos didáticos desse tópico são identificar as partes que compõem uma receita. Então, a receita ela é formada por título, lista de ingredientes, modo e tempo de preparo, ilustrações e fotografias. O aluno precisa identificar cada uma dessas partes. Utilizar títulos, ilustrações e outros elementos gráficos como chaves de leitura para prever o conteúdo de receitas e instruções. Consultar livros, fichas, encartes e suplementos de jornais e revistas que contenham receitas ou informações, observando o índice, o número da página e a organização interna de cada material.
Escrever receitas, utilizando sua estrutura textual, utilizando cada tópico certinho da receita. Ler manuais de equipamentos, identificando as partes que o compõem. Redigir instruções de procedimentos simples, como trocar um pneu, trocar uma lâmpada, coisas que sejam do conhecimento dos alunos. Realizar atividades seguindo instruções escritas, ler e elaborar regulamentos e normas. O próximo tópico são os formulários e os questionários. Os objetivos didáticos desse tópico são observar modelos de formulários comuns e compreender sua diagramação e seu vocabulário, ou seja, data de nascimento, sexo, estado civil, nacionalidade, etc. Ler e preencher formulários simples. Observar a organização de um questionário, ou seja, numeração das perguntas, respostas de múltipla escolha, espaço para respostas por extenso, etc. Responder a questionários curtos com opiniões ou dados pessoais. Preencher questionários com respostas de múltipla escolha. Responder perguntas por extenso, sempre selecionando as informações pertinentes e na extensão adequada. Utilizar questionários como roteiros de estudo e formular questionários sobre temas variados, sempre utilizando a pontuação adequada. O próximo tópico são os anúncios, folhetos e cartazes. Os objetivos didáticos desse tópico são identificar os recursos visuais utilizados nesses textos e compreender a função de cada um, ou seja, o tipo e o tamanho das letras, as cores, as ilustrações, o tamanho do papel. Eles precisam compreender a função de cada recurso. Analisar oralmente a linguagem usada nesses textos quanto à clareza e objetividade. Localizar informações específicas em anúncios e folhetos explicativos. Analisar criticamente mensagens publicitárias. Escrever cartazes, anúncios ou folhetos, considerando o tipo de mensagem que se quer transmitir e o tipo de linguagem e apresentação visual adequada para cada um. Vamos para os versos, poemas e letras de músicas. Os objetivos didáticos são observar a configuração desses textos, reconhecer e nomear seus elementos, ou seja, título, verso e a estrofe. Depois, observar os recursos sonoros desses textos, as repetições sonoras e as rimas. Ler e analisar oral e coletivamente esses textos, atentando para a linguagem figurada. É importante que os alunos eles observem que essa linguagem ela pode sugerir interpretações diversas. Criar e escrever títulos para poesias e letras de músicas. Escrever pequenos versos, poemas ou letras de músicas, ou reescrevê-los, introduzindo modificações em textos de outros autores. Consultar livros e antologias poéticas, identificando poesias, prefácio, índice, numeração das páginas, divisão de capítulos, biografia do autor, etc. Conhecer o nome, breves dados biográficos e alguns poemas de grandes poetas brasileiros. Conhecer também o nome, breves dados biográficos e algumas canções de grandes cancionistas brasileiros. Apreciar e reconhecer o valor literário de textos poéticos. O próximo tópico são os bilhetes, as cartas e os ofícios. Os objetivos didáticos desse tópico são ler e escrever bilhetes, se atentando sempre para as informações que devem conter, identificar os elementos que compõem uma carta, ou seja, cabeçalho, introdução, desenvolvimento e despedida, preencher corretamente envelopes para postagem segundo as normas do correio, distinguir cartas pessoais de cartas formais, escrever cartas pessoais, escrever diferentes tipos de cartas, formais e informais, utilizando estrutura e linguagem adequada, e ler e redigir telegramas. O próximo tópico de conteúdo que nós vamos falar são os jornais. Esse tópico, ele é o que mais tem objetivos didáticos, ele é o mais amplo. Então, os objetivos dele são saber qual a função dos jornais, como eles são organizados e de que temas tratam,
Identificar elementos gráficos e visuais que compõem o jornal e a sua função. Esses elementos são a diagramação, fotografia, ilustrações, tamanho e tipo de letras, gráficos e tabelas. Identificar e ler manchetes e títulos, prevendo o conteúdo das notícias. Ler legendas de fotografias, utilizar essas fotografias e ilustrações como chave de leitura para prever o conteúdo das matérias. Produzir oralmente conteúdo de notícias lidas em voz alta pelo professor, identificando o que aconteceu, com quem, onde, como, quando e quais as consequências. Escrever manchetes para notícias lidas pelo professor, utilizando a linguagem adequada. Ler e identificar os elementos que compõem as notícias e reportagens. O que, quando, como, onde, com quem e quais as consequências. Escrever notícias a partir de fatos do cotidiano e atualidades, utilizando a linguagem adequada. Elaborar resumos de notícias. Ler artigos de opinião, identificando o posicionamento do autor e os argumentos apresentados. Ler e elaborar entrevistas, observando a pontuação do discurso direto. Consultar diferentes tipos de jornais, utilizando índice, informações contidas na primeira página, identificando cadernos e seções. Comparar o tipo de informação e o tratamento dado à informação por diferentes jornais. Posicionar-se criticamente diante de fatos noticiados na imprensa. O próximo tópico são os contos, as crônicas, as fábulas e as anedotas. Os objetivos didáticos desse tópico são conhecer esses textos através da leitura oral do professor, identificando elementos como título, personagens, complicação e desfecho. Ler historietas e anedotas. Ler contos e crônicas, identificando narrador, personagem e enredo. Escrever, com a ajuda do professor e dos colegas, pequenas histórias do cotidiano, anedotas ou contos conhecidos. Reescrever histórias conhecidas, completas ou em partes. Essas partes podem ser finais, descrição de personagens e lugares. Escrever histórias observando o foco narrativo, a narração em primeira pessoa ou terceira pessoa. Utilizar corretamente a pontuação do discurso direto, introduzindo falas dos personagens. Reconhecer o valor cultural dos textos e histórias ficcionais. Conhecer o nome, breves dados biográficos e algumas obras de grandes cronistas e contistas brasileiros. Vamos ao penúltimo tópico de conteúdo. São os relatos, biografias e textos de informação histórica. Esse é o tópico que menos tem objetivos didáticos, é o menorzinho. O primeiro objetivo é ler e escrever relatos breves de experiências de vida. Depois, ler e escrever biografias, observando a sequência cronológica dos eventos. Ler textos simples sobre eventos da história, do Brasil ou universal. Distinguir relatos históricos de relatos ficcionais. O último tópico de conteúdo são os textos de informação científica. Os objetivos didáticos desse tópico são observar a organização geral de dicionários, enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos. Consultar dicionários, enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos com a ajuda do professor. Pesquisar a ortografia correta das palavras no dicionário. Compreender abreviaturas e definições constantes nos verbetes e dicionário. Pesquisar temas em livros didáticos e paradidáticos, selecionando informações relevantes. E pesquisar temas em enciclopédias, selecionando também as informações relevantes. Continuando, eu vou falar um pouco sobre as indicações para a sequenciação de ensino. Em primeiro lugar, é ideal que todas as modalidades de textos sejam trabalhadas já nos estágios iniciais de aprendizagem. O que varia é a necessidade de uma mediação maior ou menor do professor em relação à leitura e às produções de texto de cada aluno. Em segundo lugar, os alunos que não são capazes de ler sozinhos podem acompanhar a leitura oral do professor e também ler sozinhos o título de uma história ou uma manchete de notícia.
Sempre introduzindo, claro, com textos mais pequenos, com listas, folhetos, receitas, letras de música, poemas e outros. Já com os alunos mais avançados, podem ser trabalhados, além desses textos, análises, descrições de personagens, de acontecimento, e por aí vai. Pontuação. Aqui nessa tabela, eu peguei ela do texto mesmo, e a gente pode dar uma olhada nos tópicos de conteúdo e objetivos didáticos da pontuação. De conteúdo, a gente tem pontuações de textos, né? E objetivo, a gente tem 4. O primeiro é observar os sinais de pontuação dos textos. Em segundo, identificar os sinais de pontuação mais usuais e compreender suas funções no texto. Em terceiro, utilizar adequadamente ponto, ponto de interrogação, vírgula e parágrafo na escrita dos textos. E, por último, utilizar adequadamente a pontuação do discurso direto, destacando as falas de personagem com 2 pontos e o travessão. Temos também as indicações para a sequenciação de ensino. No primeiro tópico ali, eu coloquei que eles devem estar sempre relacionados ao estudo e à produção de textos. Também deve ser compreendido como um recurso que garante a coesão e a coerência textual. A correção individual ou coletiva de pontuações, o texto nos informa vários exemplos de atividade, como correção comentada, textos produzidos pelos alunos que foram retirados algumas pontuações e pedir para eles colocarem novamente. Isso tudo dá uma oportunidade para trabalhar todos os tópicos de ortografia, além da organização geral dos textos. Análise linguística. Aqui também tem o tópico de conteúdos e objetivos didáticos da análise linguística. Nos conteúdos, a gente tem ali o primeiro, campo semântico e léxicos. Temos classificar as palavras ou expressões pelo critério de proximidade do sentido. Depois a gente tem compreender e aplicar o conceito de sinônimo, identificar conjunto de palavras derivadas observando semelhanças ortográficas de sentido e também conhecer o sentido de sufixos e prefixos usuais. Esses são os objetivos. No próximo tópico, a gente tem flexão das palavras e concordância. De objetivos, nós temos observar as palavras que se flexionam, observar a concordância nominal e verbo nominal em frases e textos, aplicar regras básicas de concordância nominal e verbo nominal na escrita de textos e, por último, observar e empregar os tempos verbais adequados a cada modalidade de texto. No próximo conteúdo, a gente tem substituição de palavras. Nesse conteúdo, a gente tem alguns objetivos, que são identificar a que termos se referem os pronomes num texto e empregar pronomes e expressões sinônimas para evitar a repetição de palavras na escrita de textos. E o último conteúdo, que é o frase, a gente tem um objetivo só, que é utilizar a noção de frase para orientar a pontuação na escrita de textos.